Capítulo 9. Métodos de cura. Desvende conosco as 5 poderosas avenidas de cura que a palavra de Deus nos revela. A igreja primitiva não apenas abençoava, ela demonstrava o evangelho com milagres de cura, e essa mesma autoridade é sua hoje. Primeiro, e de forma inquestionável, a cura é ativada através da autoridade do nome de Jesus. João 14, 13 e 14 não é uma sugestão, mas uma declaração do seu poder. E tudo o que pedirdes ou exigirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Entenda, se a dor ou a doença ousar atacar seu corpo, você tem a prerrogativa divina de ordenar: em nome de Jesus Cristo, abandone meu corpo. E ela deve obedecer. Você é o soberano do seu próprio corpo, não a dor, não a doença. Sua autoridade vem do Pai, que lhe delegou poder sobre toda a força demoníaca e enfermidade. Use esse nome invencível para libertar os cativos e abrir corações para Cristo. Marcos 16, 18 proclama: os que crerem imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cada crente deve internalizar essa verdade imutável. Você tem um direito inalienável à perfeita libertação de toda opressão inimiga através desse nome poderoso. O segundo método capacita você a ser um canal de cura divina. Conforme Marcos 16, 18 afirma: em meu nome eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mais do que um ritual, é uma manifestação da essência divina em você. A natureza de Deus, a própria vida de Deus, o Espírito Santo habita em cada crente. É essa potência que irrompe de você, fluindo através de suas mãos, no nome de Jesus, para curar os enfermos. Não se prenda a manifestações externas. A verdade é que, com ou sem sensações, o poder de Deus age. Aqueles que crerem imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E esse mesmo poder, exercido no nome de Jesus, alcança os que estão distantes. No instante em que você ora, a cura de Deus os toca e eles são restaurados. Para aqueles que ainda estão crescendo na fé, o terceiro método é uma provisão amorosa. Se você se encontra hesitante ou sobrecarregado, a palavra em Tiago 5,14 oferece um refúgio. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Embora este caminho seja um apoio vital para quem ainda não alcançou a maturidade para reivindicar sua própria autoridade em Cristo, ele reafirma o desejo inabalável de Deus de ver seus filhos curados. Busque esse apoio, mas anseie por crescer na plenitude da sua herança. O Tucu. Quarto método. Revela a simplicidade e o poder da petição direta. João 16, 23, 24. É uma promessa monumental. Em verdade vos digo que, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Não hesite. Você tem o direito irrefutável de pedir ao Pai por cura ou qualquer outra bênção. E quando o faz no nome de Jesus, você tem a garantia absoluta de que Ele não apenas ouvirá, mas responderá à sua petição, tornando sua alegria completa. Finalmente, o quinto método nos revela a força inigualável da união na fé. Mateus 18, 18, 20 declara poderosamente: se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando 2 corações e mentes se unem em acordo e clamam no nome de Jesus, pela cura de entes queridos, sua oração certamente será respondida. Deus vela por sua palavra para que ela se cumpra, e Ele está presente para operar o milagre através de sua concordância. Mas a revelação mais profunda
e que consideramos o método supremo de cura, reside na redenção consumada. Isaías 53:3-5 não é uma profecia distante, mas um fato presente. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é uma declaração absoluta. Pedro reitera em 1 Pedro 2:24. Pelas suas feridas fostes sarados. E Mateus 8:16-17 confirma que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e as levou sobre si. Estas escrituras não sugerem. Elas o proclamam que a cura já é sua. Não há necessidade de implorar ao Pai por algo que ele já fez. Em Cristo, as aflições do seu corpo foram transferidas para Jesus. Ele as suportou para que você não precise mais suportá-las. Sua parte é simplesmente reconhecer, aceitar e agir com base nesta verdade gloriosa. Recuse-se a dar lugar à doença. Declare-se curado, pois sua cura foi consumada na cruz. Compreender isso plenamente é o caminho para o fim definitivo das doenças crônicas e persistentes em seu corpo. Capítulo 10. Jesus, o curador. O maior impedimento à sua fé não é a ausência de milagres, mas a insidiosa consciência do pecado. Você pode declarar: pelas suas pisaduras fui sarado, mas se em sua mente outra voz sussurra, mas a dor ainda está lá. Você está dando dois testemunhos conflitantes. A verdade divina é esta: não importa a grandiosidade da sua herança celestial, se a fé não a apreende, ela permanece inativa. Se a mão da fé está paralisada, os privilégios divinos são inacessíveis. A consciência do pecado rouba sua percepção da redenção, aprisionando-o sob condenação e permitindo que Satanás exerça domínio. Onde o inimigo governa, a fé murcha e se atrofia. Mas a gloriosa revelação paulina, de Romanos a Hebreus, brada a mensagem de uma redenção perfeita e completa. Satanás não é apenas confrontado. Ele está irremediavelmente vencido. Hebreus 2:14 proclama: para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele foi despojado de toda a sua autoridade. Sua liberdade e cura estão garantidas através de Jesus, o vencedor. Jesus, o conquistador, declara em Apocalipse 1:18: eu sou aquele que estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ouça a verdade ressoar. Satanás não está apenas derrotado, ele está aniquilado, sua capacidade paralisada, seu poder desfeito para sempre. Colossenses 2:15 revela a vitória esmagadora. Cristo despojou os principados e potestades, expondo-os à vergonha pública, triunfando sobre eles em si mesmo. Entenda, Satanás não tem mais domínio sobre você. Romanos 6:14 é uma promessa inabalável. O pecado não terá domínio sobre vós. Permita que a magnitude desta verdade o alcance. Se a redenção não nos liberta da devastadora consciência do pecado, ela é fútil, não superior ao legalismo do judaísmo. Se não pode nos libertar agora da condenação, então Deus e Cristo teriam falhado, e Satanás se tornaria o mestre da sua vida. Onde a consciência do pecado impera, a fé murcha, a ação na palavra se torna impossível. O verdadeiro desafio da fé é romper com essa consciência do pecado. A palavra é o único remédio, a única libertação. Ela proclama que somos redimidos. Efésios 1:7 declara sem reservas: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Se fomos redimidos por um preço tão alto, o domínio de Satanás está irremediavelmente quebrado. Você é livre. Mais do que uma redenção perfeita, há uma recriação perfeita. 2 Coríntios 5:17 revela a magnitude. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esta é uma obra completa de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo, confiando-nos o glorioso ministério da reconciliação.
Uma recriação absoluta, uma reconciliação total. Se Deus nos recriou, você não pode mais estar preso às cadeias da velha criação. Esta obra é exclusivamente de Deus, realizada pelo Espírito Santo e por sua poderosa palavra. E o que é essa nova criação? É a transmissão da própria natureza de Deus. 2 Pedro 1,4 afirma: para que por elas vos tornasseis participantes da natureza divina. Você nasceu de novo, nascido do alto. A velha natureza pecaminosa está erradicada e uma nova natureza, absolutamente livre de condenação, tomou seu lugar. Ouça a declaração triunfante de Romanos 8:1 e 33. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos libertados de uma vez por todas da lei do pecado e da morte. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele nos declarou justos. Justificar significa muito mais do que perdoar. Significa tornar justo. É a capacidade de permanecer na própria presença do Pai sem vestígio de culpa, de pecado, de inferioridade. Você está diante dele como se o pecado nunca tivesse existido. Se a redenção não significa isso, se a nova criação não concede essa liberdade, então o próprio Deus teria falhado. A nova criação deve ser tão livre do pecado quanto Adão era antes de sua queda, ou a obra redentora de Deus é incompleta. Mas alguém poderá questionar. E quanto a 1 João 1,6? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Cuidado para não deturpar essa verdade. O apóstolo fala aqui de comunhão interrompida, não de condenação. Se você afirma ter comunhão com o Pai, enquanto vive sob condenação, está mentindo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqueles que vivem em comunhão quebrada andam nas trevas. Mas o remédio é claro em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é uma licença para pecar, mas a porta para restaurar a comunhão. E se porventura pecarmos, não caímos da graça, pois temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Efésios 2,10 proclama: nós somos feitura sua. Ele não apenas nos transformou em novas criaturas, Ele nos tornou justos. Romanos 3,26 deixa claro que Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso significa que Ele mesmo se tornou a justiça do homem que confia em Jesus como Salvador. Se Deus é a nossa justiça, possuímos uma posição legal irrefutável na sua presença. 1 Coríntios 1,30 confirma: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Perceba, você tem Deus como sua justiça e Jesus como sua justiça. Romanos 4,25 revela o mistério da sua ressurreição. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou, porque permanecemos justos diante dele. Romanos 5,1 assegura: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 5,21, a troca divina é magnificamente apresentada. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não apenas se tornou nossa justiça, mas nos impartiu sua própria justiça através do novo nascimento, uma recriação completa. Você está diante dele reconciliado, sem condenação, em plena e ininterrupta comunhão. Se a Escritura Sagrada significa algo, significa exatamente o que declara. O crente, você, possui o direito legal inalienável de permanecer na presença do Pai sem condenação. Se isso é verdade, então agir em plena conformidade com a palavra é não apenas possível, mas seu novo normal. E se agir na palavra é possível, então tudo o que lhe pertence em Cristo se torna disponível a você imediatamente.
Quando Jesus ascendeu vitoriosamente da sepultura, ele não apenas ressuscitou, ele deixou uma marca indelével, a derrota eterna de Satanás. Grave isto em seu coração. Satanás é e para sempre será o eternamente derrotado. Aprofunde-se no ministério sacrificial de Jesus, iniciado na cruz. Isaías 53, 3, 5 revela a espantosa verdade. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A evidência é inegável. Mesmo com o homem da Galileia, coroado de espinhos, os discípulos mal podiam compreender. Ele já estava carregando nossas enfermidades e doenças. O versículo 10 é chocante. Contudo, ao Senhor aprouve esmagá-lo. Ele o fez enfermar. Ele não apenas tomou nossos pecados, ele ficou doente com nossas enfermidades. Isaías 52:14 nos diz: seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer homem. Tão desfigurado que mal parecia humano. Não era apenas seu corpo físico. Deus não podia contemplar sua alma. Quando Deus fez de sua alma uma oferta pelo pecado, ele foi ferido, golpeado por Deus e afligido. Foi o próprio Deus quem colocou nossas doenças sobre ele. Ele foi ferido pela justiça divina, porque ele era nosso substituto. Ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não eram as meras marcas físicas do chicote romano, mas as marcas divinas que Deus colocou sobre ele, as nossas doenças, quando ele foi julgado e expulso em nosso lugar. Mateus 8,17 confirma a profecia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nossas enfermidades, aquelas peculiaridades mentais que nos tornam desagradáveis, os fardos da mente, ele suportou tudo. A lógica é irrefutável. O que ele suportou, você não precisa suportar. O que ele tomou sobre si, você não precisa mais sofrer. Portanto, a conclusão é poderosa. É tão errado para um crente carregar suas doenças, quando Jesus já as carregou, quanto é errado carregar seus pecados. Você não tem o direito de viver em pecado ou tolerar hábitos que amaldiçoam a vida, porque Cristo já os suportou. Seria um insulto ao seu sacrifício se ele os carregou e nós os carregamos novamente. É um erro grave abrigar doenças e enfermidades em nossos corpos, quando Deus depositou essas aflições sobre Jesus. Ele se fez doente com as nossas doenças, precisamente para que pudéssemos ser curados. Ele nunca conheceu a doença até que se fez doente com as nossas doenças. O propósito de ele carregar o pecado era nos tornar justos em sua presença. O propósito de ele se fazer doente com nossas doenças era nos curar. Sua aceitação dos pecados assegurou a justiça à nova criação. Seu carregamento das doenças garante a cura para a nova criação. Ele levou nossos pecados e nos tornou justos. Ele levou nossas doenças e nos curou. Ele levou nossas enfermidades e nos deu sua força. Ele fez a troca mais gloriosa. Sua força pela nossa fraqueza, seu sucesso pelas nossas falhas. Que esta verdade se grave em seu espírito. A doença não é a vontade do Pai. A doença é a interrupção do conforto, a ruptura da comunhão com o céu. É dor, fraqueza, a perda da capacidade de abençoar e servir. Ela escraviza aqueles que cuidam dos enfermos, roubando a alegria e o descanso dos entes queridos. A doença não pode ser fruto do amor, pois Deus é amor. A doença é uma ladra implacável.
Ela rouba sua saúde, sua felicidade, seu dinheiro que seria usado para coisas melhores. A doença é uma inimiga declarada. Observe o rastro de destruição. Olhe o que a tuberculose roubou daquele paciente. Surgiu na flor da juventude, transformando-o num fardo para a família, preenchendo-o de ansiedade, dúvida, medo e dor, e até roubando-lhe a fé. Veja o que a doença fez àquela mulher. Roubou sua beleza, sua alegria, seu amor, impedindo-a de cumprir seu papel como mãe ou esposa. Tudo isso é a obra perversa do diabo. O próprio Jesus declarou em Lucas 13, 1-17, que a doença é de Satanás. Observe a mulher com o espírito de enfermidade por 18 anos, curvada, incapaz de se endireitar. Jesus não hesitou em perguntar: e não convinha que esta mulher, sendo filha de Abraão, a quem Satanás tinha presa há 18 anos, fosse solta desta prisão? Ela estava presa a Satanás. Não há ambiguidade. Atos 10, 38 é um testemunho claro. Jesus andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Do início ao fim de seu ministério público, Jesus estava em guerra com Satanás. Sua batalha nunca foi contra a humanidade, mas inteiramente contra os demônios que habitavam os homens. Foi o próprio diabo quem usou o sumo sacerdócio para incitar a contenda que pregou Jesus na cruz. Nunca ouse dizer que a doença é a vontade do amor. É a vontade do ódio, a vontade de Satanás. Se a doença fosse a vontade do amor, então o amor se transformaria em ódio. Se a doença fosse a vontade de Deus, o céu estaria repleto de enfermidades e aflições. Jesus foi a manifestação expressa da vontade do Pai, e ele andava curando todos os doentes. Doenças e enfermidades jamais são a vontade do Pai. Acreditar o contrário é cair nas mentiras do adversário. Se a cura não estivesse intrinsecamente ligada ao plano da redenção, ela não seria encontrada nas profecias substitutivas de Isaías 53. Se a cura não fosse parte da redenção, o Pai jamais a teria ensinado em sua palavra. Jesus curou a todos que o procuravam, judeus e gentios, sem exceção. Ele estava cumprindo a vontade do Pai. Ele era a vontade do Pai. Você foi feito íntegro, completo em Cristo. Sob qualquer perspectiva, o cristianismo manifesta-se como um fenômeno miraculoso. Dentre suas manifestações, a nova criação representa o prodígio mais notável, cuja essência permanece profundamente intrincada. Observamo-la externamente como espectadores, examinando-a de múltiplos pontos de vista. Um indivíduo ascende à condição de nova criação mediante a recepção da vida e natureza intrínsecas de Deus. As seguintes passagens bíblicas servem como exemplificação. Colossenses 2,13 declara: E vós, que estáveis mortos nas vossas transgressões e na incircuncisão da vossa carne, a vós vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Consequentemente, fomos vivificados em conjunto com ele. O versículo 12 acrescenta: no qual também fostes ressuscitados juntamente com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Este constitui o aspecto legal da nova criação. Tudo o que nos pertence legalmente pode materializar-se como uma realidade existencial. Na perspectiva divina do Pai, fomos vivificados com Cristo. Quando ele foi reanimado em espírito, nós também o fomos. Esta condição se concretiza para nós quando pessoalmente aceitamos Cristo como Salvador e o professamos como Senhor. A essência divina de Deus infunde nossos espíritos e opera nossa recriação. Efésios 2:1-2 afirma: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Este fenômeno pode ser designado como o milagre do cristianismo, uma autêntica nova criação. A velhice poderia superar a juventude em termos de contentamento, não fosse o temor que a envolve. Este receio deriva da apreensão intrínseca à dor, à enfermidade e à luta inerente à mortalidade.
Aspectos cruciais da vida e da morte. Determinados fatos concernentes à vida e à morte podem ser instrutivos. A morte espiritual é a gênese da morte física. A mortalidade física não se manifestou antes da morte espiritual de Adão. Nos desígnios originais da criação, a morte era inexistente. Antecipamos que, ao término desta era, a morte será absorvida pela imortalidade. 1 Coríntios 15:26 declara: Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Uma eternidade desprovida de morte está reservada. Por que então o presente não poderia estar isento de enfermidades? Creio ser a vontade do Pai que a Igreja desfrute de uma libertação da doença tão completa quanto a libertação do pecado. A morte é um adversário. A debilidade e a enfermidade são igualmente inimigas. A morte não é meramente um antagonista do ser humano, mas também de Deus. 2 Timóteo 1:10 revela que, mediante a ressurreição do Senhor Jesus, a morte perdeu sua soberania. Mas agora se manifestou pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Conclui-se que ele realizou duplamente. Concedeu-nos vida e imortalidade e aboliu o jugo da morte. Ao ressuscitar dentre os mortos, ele triunfou pessoalmente sobre a morte. Ele subjugou a morte em Lázaro e no filho da viúva. Ele era o soberano da vida. Apocalipse 20:14 anuncia: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 21:4 promete: Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Este será o término da morte. Tal promessa da aniquilação definitiva da morte implica que o plano da redenção abrange uma provisão que nos assegura uma existência livre de enfermidades, até que nossos corpos se deteriorem e a mortalidade prevaleça sem resistência. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos afligido, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. O 10º versículo adicionalmente declara: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Ele o fez padecer enfermidades, ou o fez adoecer. O 12º versículo completa: Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Este é o seu atual ministério sumo sacerdotal, à destra do Pai. Observamos, neste programa abrangente que culmina nas palavras: pelas suas chagas fomos sarados, a resolução tanto das questões do pecado quanto da enfermidade. Conforme 2 Coríntios 5:21 descreve: Na mesma medida em que Jesus atuou como nosso substituto para o pecado, tornamo-nos a justiça de Deus nele. O propósito de sua identificação com nossas enfermidades era que fôssemos integralmente curados por sua vida. É inegável que, com a mesma certeza com que ele abordou o problema do pecado, ele também tratou da questão da doença. Hebreus 9:26 afirma: Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 10:12 complementa: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Ele removeu o pecado para possibilitar nosso renascimento e nossa constituição como novas criações, com o objetivo de erradicar a natureza pecaminosa que nos subjugava ao adversário e de implantar a natureza de Deus em seu lugar. É a nova natureza que,
individualmente, resolve a problemática do pecado. A questão dos pecados passados está resolvida. As ações cometidas antes da aceitação de Cristo são anuladas, como se jamais tivessem ocorrido. Agora, estamos inseridos na família divina, constituindo a justiça de Deus nele. Hebreus 10:38 proclama: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A nova criação é designada como a justiça de Deus. O indivíduo, enquanto nova criação, é a justiça de Deus. Sua posição perante o Pai é análoga à de Jesus. Entretanto, se pecar, ele possui um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Embora perca temporariamente a percepção de sua justiça ao pecar, Jesus, o justo, intercede por ele, restaurando sua comunhão interrompida e sua consciência de justiça. Comunhão e cura. João 1:9 afirma: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este ato restaura a comunhão do indivíduo, reintegrando-o à plena comunhão com o Pai. Analogamente, uma vez que um indivíduo é curado, pois pelas suas chagas fomos sarados, na mente de Deus, ele é curado tanto da enfermidade quanto do pecado. Se após uma cura, o adversário inflige outra doença ou enfermidade, o procedimento a ser seguido é o mesmo adotado quando a comunhão espiritual com o Pai foi interrompida. A doença representa uma ruptura na comunhão física com o Pai. A restauração da comunhão e do senso de justiça pode ser alcançada pela confissão dos pecados. E pela intercessão de Jesus Cristo, a cura física pode ser obtida. A enfermidade espiritual é o impedimento fundamental à cura. As afecções do espírito incluem dúvida, temor, consciência do pecado, sentimentos de inferioridade, receio de indignidade e uma percepção de inaptidão para permanecer na presença de Deus. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, purifica o indivíduo de todas estas condições no momento em que ele reconhece seu pecado. O perdão implica a absoluta erradicação de tudo o que foi confessado, como se a transgressão jamais tivesse sido cometida. 2 Coríntios 5:4-5 declara: Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas por querermos ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem nos preparou para isto mesmo foi Deus, o qual nos deu o Espírito como penhor. A palavra grega para vida, neste contexto, é zoe, significando vida eterna, vida de ressurreição. Em termos mais claros, refere-se à vida do Filho de Deus. A vida eterna, capaz de dominar, governar, absorver e controlar plenamente nossas vidas físicas. Se esta premissa for verdadeira, então a doença é irremediavelmente derrotada. A debilidade física é eliminada. E o Salmo 27:1 se manifesta como uma realidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Luz representa conhecimento. Jesus é a luz do mundo. Aqueles que caminham nesta luz não tropeçarão como os que andam nas trevas, pois possuirão a luz da vida. João 8:12 declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra constituirá sua lâmpada, sua luz, sua salvação. Esta é a verdadeira libertação. Isto é redenção. Salmo 119:105 afirma: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Representa a libertação de tudo o que não se alinha à vontade do Pai. Não é plausível conceber, nem por um instante, que a mortalidade esteja em consonância com a vontade do Pai. Mortalidade implica fraqueza, doença e morte. É inconcebível que a enfermidade e a doença sejam a vontade do Pai.
A afirmação, o Senhor é minha luz e minha salvação, denota a salvação de doenças, enfermidades e debilidades do corpo físico. O temor não mais governará sua existência. Se um indivíduo fosse libertado do medo, da debilidade, da morte ou da dor, ele seria um vitorioso. A redenção concebeu precisamente que nossos corpos não deveriam estar sujeitos a doenças após o novo nascimento. A questão sobre o espinho na carne de Paulo é frequentemente levantada. Contudo, este não se configurava como uma doença física, mas sim como uma interferência demoníaca em seu ministério público, afetando sua oratória com gagueira. Não possuía relação alguma com enfermidade. A noção infundada de que Lucas era o médico de Paulo carece de veracidade. Naquela época, os médicos eram frequentemente associados a práticas de feitiçaria, pertencentes ao grupo espírita. A palavra grega farmacia, da qual deriva o termo farmacêutico, significava feiticeiro. Em 2 Coríntios 4:10, Paulo declara, trazendo sempre por toda parte no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Porque nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. A motivação para isso era o constante temor de apedrejamento, de serem atirados aos leões ou queimados em fogueiras. A afirmação, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, é notavelmente impactante, significando a soberania da vida de Deus em nossos corpos físicos. Salmo 27:1 reitera: O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Estes corpos mortais, inerentemente sujeitos à morte, agora são imbuídos da força e da vida de Deus. A vida de Jesus é infundida em nossos corpos físicos. Isto transcende a mera cura, constitui a preservação da doença, a proteção e a manifestação da força, poder e capacidade divina em nossa constituição física. Abstenha-se de procurar obter sua cura. Deus já a concedeu a você. Não se esforce para crer, você já é um crente e tudo lhe pertence. Evite discorrer sobre dúvidas, pois isso apenas as fomenta.